Olá, meu nome é Ailton. Eu quero apresentar para vocês um projetinho que eu fiz utilizando o programa 3D SketchUp 8. É uma mão mecânica. Esse projetinho, pessoal, ele foi criado pensando em um deficiente tetraplégico. Eu sou tetraplégico deficiente, então ele foi desenvolvido com essa mentalidade para ser para um tetraplégico poder usar. Então é apenas um protótipo. Possivelmente eu pretendo fazer como ele funcione através de um aplicativo de celular. Então eu sou programador. Isso aí é apenas um protótipo mecânico, né, através de botões. Então precisaria fazer os testes para testar as funcionalidades e futuramente aí criar um aplicativo para que ele seja comandado por um aplicativo de celular. E vou mostrar alguns detalhes deste projeto. Então vamos lá. Aqui está, é um braço mecânico com várias funções. Foi modelado aqui com o SketchUp. Esse programinha 3D ele pode fazer muita coisa. Então ele contém as 3 articulações, 1, 2, 3. Contém um alicate, a mão mecânica, onde que ele captura. Contém 10 motores. Então ele tem vários botões. Esses botões são os botões de comando. Tem o joystick. O joystick é para controlar o braço, para ele ir para frente, as articulações, para frente, para trás e para a direita, girar para a direita e girar para a esquerda, tocar na alavanca, para frente, para trás e direita e esquerda. Outros botões são tudo isso que você vê de cinza escuro, são motores que tem 1, 2, 3, 4 motores à vista. Tem um pequeno motorzinho aqui para abrir e fechar o braço, a mão, né, que seria esse espécie de alicate. E ele também pode girar, como aqui tem esse motorzinho, é para ele poder girar como se fosse uma furadeira, e também poder pegar qualquer objeto em qualquer direção. E ele também, eu pretendo colocá-lo, fazer um encaixe para que ele seja também removível, para que possa colocar aqui um mandril de uma furadeira, caso necessitar fazer um furo em alguma coisa, ele também possa servir de uma furadeira. Aqui no meio, esses aqui também são motores. Esses motores são para articulação do comprimento do braço. Então esses braços eles poderão ser articulados mais para frente, se pequeno, e também ele pode ser esticar bastante para ter bastante alcance esse braço mecânico. Então vou explicar aqui algumas funções desses botões. Esses botões ele pode ser ajustado de acordo com o projeto que você pretende. Então vamos lá. Vou dar uma dica aqui como seria esse botão. Este botão vermelho é o botão principal da banca. Então ligar a banca do braço mecânico. Esses botões verde e o vermelho seriam de abrir e fechar a garra, né? Você vai abrir e fechar a garra. Então o verde coloquei para como tivesse aberto, e o vermelho fechado, lembrando aí do farol de trânsito, né? Tá vermelho fechado, verde aberto. Então só para a gente ter uma noçãozinha, usando aí um símbolo, um ícone. Este verde
este verde escuro aqui e este botão com dois lados, ele ficaria para poder girar essa articulação. Então essa articulação aqui, você pode ver que ela tem um rolamento. Então esse rolamento aqui, ele giraria como um cotovelo, o nosso braço. Fazer um giro de 360, ou então fazer aquele giro só de um movimento assim de lado para o outro, com a articulação assim do braço. Aqui está esse botão. Esses botões, sim, e o outro botão, já que eu estou aqui falando em giro, vou falar, esse seria para o cotovelo, girar o cotovelo. E este outro botão lá do lado direito, aqueles azuis, seria para girar a mão mecânica. Como eu disse, que ele poderia ser como uma furadeira, certo? Uma furadeira. Então, poderia ser usado aqui esse botão, essa mão girar como uma furadeira. Então, coloquei aqui essa opção. Quando clicado nele, você gira ou para a direita e tem a opção para a esquerda. E tem esses outros botões aqui, que são muito interessantes. Como você precisa de um controle, ao esticar o braço, utilizando o joystick, no caso você vai girar, você quer empurrar o braço para frente, ele precisa esticar esse braço muito a longe, vai esticar todo. Então esses botõezinhos aqui, essa carreira de botões vai servir para isso, para que ele faça o seguinte. Digamos que este botão aqui, esse botão, ele vai ser responsável para acionar o giro aqui dessa articulação. Então você perceber que aqui tem dois motores. Este motor, ele vai girar a articulação para cima ou para baixo, e este motorzinho aqui no fundo, ele seria um motor com uma rosca, né? Então essa rosca, ele vai ficar comprida, que está ligado, que fará com que o braço encolher essa parte aqui para dentro desse restante desse gomo aqui. Então esse motor, como seria isso? Seria o seguinte: ao pressionar este botão e movimentar o joystick, ele movimentaria somente essa parte da articulação, que era para cima ou para baixo. Pressionado este botão aqui, ele ia acionar este motorzinho aqui, que é o responsável por esticar o braço ou encolher essa pequena aqui, esse gomo aqui, tornando o braço um pouco menor. Então assim também seria o segundo botão, estaria ligado à segunda junta, e esse outro companheiro dele aqui do lado estaria responsável por acionar o comprimento do braço que está lá na segunda articulação. Também, assim como os outros, estes outros últimos, este outro rosinha e esse cinza claro, estaria responsável por articular a articulação. O rosinha estaria responsável por movimentar a articulação, e este último aqui, cinza, estaria responsável por esticar e encolher o braço. Então ele é um braço ele é funcional, bastante funcional. E é o seguinte, como esses botões, por que eu coloquei esses botões? Porque talvez você queira esticar somente esta parte do braço.
essa parte aqui do meio. Eu quero movimentar só essa parte do meio. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar pressionado somente ao esquerdo. Esse botão aqui está responsável por esticar e encolher esse braço. Então, é só deixar ele pressionado. Se não, é só despressionar ele e você pode movimentar ele aí normalmente. E assim sucessivamente. Se você quiser movimentar somente as articulações, é só pressionar esses botões do lado direito. Se você quiser pressionar, movimentar só o comprimento do braço, esticar e encolher, é este lado esquerdo aqui. E se você quiser que eles movam tudo no mesmo movimento, quando você empurrar a alavanca para frente, eles vão encolher tudo de uma maneira, tudo junto. Então ele vai esticar o braço e vai encolher o braço fazendo o mesmo movimento. Então, como a gente mesmo movimenta o braço. Então, tá aí esse projetinho. Se você gostou, deixa um like, inscreva no nosso canal aí. Quando tiver mais novidade, você vai receber a notificação aí. Valeu, abraço.